Vamos começar, né? Vamos começar a nossa aulinha. Agora, a aula 2, vamos falar agora de termometria. Termometria. Escalas termométricas. Então, vamos lá. Como é que aconteceu? A gente já viu a parte lá no início de termologia, a gente viu temperatura, viu que temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Só que aí tem o seguinte, tudo bem, a gente tem um grau de agitação das moléculas, a gente sabe que, né, um tem, em relação ao outro, tem um grau de agitação maior, a transferência de calor. Mas, Wanderson, como é que eu vou fazer para medir isso? Como é que eu vou fazer para medir, no caso, essa temperatura desse corpo? Calma. A primeira coisa que fez, essa escala termométrica. Então, nosso parceiro, Galileu, tá? 1592, por aí. E teve a seguinte ideia. Vou fazer o seguinte. Eu sei que tem ali um grau de agitação de molécula, mas o que eu preciso? Eu preciso de fazer alguma coisa, algum material, para que eu consiga, no caso, pelo menos, ver essa variação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um líquido e vou colocar dentro de um bulbo, vidro, né, em que tem um coeficiente de dilatação não muito alto, tem um coeficiente de dilatação baixo, para que quando eu coloque esse líquido ali dentro, essa água, à medida que aumente o grau de agitação, haja uma dilatação desse líquido. Havendo essa dilatação desse líquido, eu chego à conclusão que, opa, teve uma diferença aí, ou seja, teve uma variação. Essa foi a ideia principal de Galileu. E aí ele pegou esse bulbo e colocou a água, só que ele falou, calma aí, água transparente, vou fazer o seguinte, vou colocar uma coloração. Assim, quando eu colocar essa coloração, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ver essa variação. E aí teve a ideia Galileu e começou, que a gente chama isso de termoscópio de Galileu. Então essa foi a ideia inicial dele. Ele colocou lá esse bulbo, colocou uma água, né, com uma substância em que ela ficou com uma coloração, e aí quando houvesse essa variação ele falaria, olha, teve uma variação aqui de temperatura, teve uma variação no grau de agitação aqui. Quanto? Quanto que foi essa variação? E aí a gente vem para as escalas termométricas. Quando a gente chega na situação da escala termométrica, nada mais é do que isso. Quando eu tenho essa ideia, eu preciso quantificar. Eu preciso, né, chegar ali e colocar, ó, variou tanto. Eu preciso desse valor. E aí foi quando criaram as escalas termométricas. Então, para a criação da escala termométrica, eu preciso definir. Definir o que, Wanderson? Eu preciso definir onde eu começo, onde eu termino. Ou seja, eu preciso ter um parâmetro, senão fica muito vago. Ah, cria aí uma escala termométrica e criou... Não, vamos botar um parâmetro. Então, ó, temperatura de fusão e temperatura de vaporização. Tudo bem? Vamos colocar nesse limite. Então, ó, quando a gente... Por que colocou na fusão, Wanderson? Porque ele vê que nesse momento da fusão há um equilíbrio entre a água e o gelo. Exatamente. Claro, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, verificou-se que nessa temperatura, no caso de fusão, a água e gelo se comportavam, né? Se comportavam com a mesma o quê? Com equilíbrio. Ou seja, ali é um bom ponto para eu fazer. Vamos ver um outro ponto? Vaporização. Então, quando eu chego lá na vaporização, eu tenho a questão do equilíbrio. Só que é entre a água e o vapor. Opa, então vamos pegar esse ponto como um ponto máximo, não máximo, mas o máximo do que eu vou estipular para trabalhar na minha escala. Então o mínimo eu trabalho com o meu 0 e no máximo eu vou trabalhar com o meu 100. Tudo bem? De acordo com as condições normais de temperatura e pressão. E aí vem o seguinte, fiz essa brincadeira, definir? Tá, definir. Então agora vamos ver a seguinte situação. Eu já defini no grau Celsius, que quando chega na 0, tá, eu vou considerar o meu início da minha escala, e quando chega na parte superior, eu vou considerar que seja na temperatura de 100 graus Celsius. Tudo bem? Foi? Então vamos fazer o seguinte, ó. Escala em Celsius e a escala em Fahrenheit, ó.
E aí foi definida a seguinte situação, ó. Para grau Celsius, a gente já sabe que é 0 e 100. Vamos, e para grau Fahrenheit? 32 e 212. Foi? Então essa é atribuída para a escala Celsius e essa é a escala para Fahrenheit. O que eu vou fazer agora? Ó, aqui eu vou chamar de grau Fahrenheit e aqui eu vou chamar de grau Celsius. Beleza. Você nunca mais vai errar questão de escala. Olha como é que é fácil. Olha como é que é fácil. Vamos fazer a seguinte situação, ó. Pequeno, grande. Pequeno, grande. Beleza? Então, ó, olha o que você vai fazer. Na escala Celsius, você vai colocar a seguinte situação, ó. Pequeno, Celsius menos 0, que é a variação, ó. Sobre grande. Grande, ó, de 100 até 0. Então, ó, 100 menos 0. Lembrando que pequeno sobre grande, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Pequeno sobre grande. E aí, agora eu pego a variação aqui, ó. Pequeno, grau Fahrenheit e menos 32. Sobre 212 menos 32. Pequeno sobre grande. Beleza? Então, agora eu só posso fazer o quê? Simplificar, ó. Grau Celsius sobre 100 é igual grau Fahrenheit menos 32 sobre 180. O que eu faço? Simplifico por 20 logo, ó. Fica que grau Celsius por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá aqui a primeira relação. Tudo bem? Então vamos para a segunda. Vamos transferir da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, ó, grau Celsius, 0 e 100, que nós já sabemos, para Kelvin, em que Kelvin é de 273 a 373. Abrindo um asteriscozinho aqui, ó, 273 Kelvin nós chamamos de zero absoluto. Tá? Então, ó, asteriscozinho. 273 Kelvin, que é igual a zero na grau Celsius, nós chamamos de zero absoluto. Então, guarda essa informação. Então, agora, Vanderson, então eu vou aplicar a mesma coisa que eu apliquei lá? Claro, olha aqui, grau Celsius em Kelvin. Ou seja, ó, Celsius menos 0 sobre, ou seja, ó, pequeno sobre grande, normal. K menos 273 sobre 373 menos 273. Ou seja, grau Celsius sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100. E, Vanderson, lindão, ó. Simplifica, acabou. Ou seja, grau Celsius é igual a Kelvin menos 273. Beleza? E para finalizar, o que a gente pode fazer? Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma
flutuação, ó. Tá vendo aqui, ó? Fazer o gráfico aqui, fazer o gráfico aqui, fazer o gráfico aqui. Só que existe uma forma mais fácil de fazer isso. Existe uma forma mais fácil. Sério? Tô falando pra você. É mais fácil. Sabe qual é o mais fácil? Você já não sabe do grau Celsius? Não sabe? Sabe, não sabe? Você já sabe o grau Celsius. O que você pode fazer? Primeiro, Celsius não é Kelvin menos 273? Não é? O que você pode fazer? Olha aqui. Pega do grau Celsius, ó. Grau Celsius e Fahrenheit. Só que você já sabe que Celsius é o quê? Hã? Fala, Larissa. Ana. Fala. Gabi. Bora, Eric. Bora? Fala, fala. Heitor. Se ligou? Ah, boa, Heitor. É isso aí, moleque. Você sabe que grau Celsius é K menos 273. Então, ó. Kelvin menos 273. Aqui, ó. Grau Celsius não é K menos 73, não é Kelvin menos 273. Então isso, sobre isso, é igual a grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Sussa! Fiz a primeira, aprendi. Peguei a segunda, apliquei porque eu sou brabo. Chegou na terceira, eu sou melhor ainda, eu só substituir. Beleza. Vanso, quero resolver para treinar. Faça. Treine. É isso aí. Treine. Tudo bem? Então agora, ó, vou botar na sua telinha aí daqui a pouco, ó, vai aparecer. Uma coisinha, quase que ia passando batido. Hoje em dia, quando você tem as escalas termométricas, vocês têm um termômetro, você sabe qual é aquele líquido que está ali dentro? Importantíssimo, ainda bem que eu passei o slide, se não tinha esquecido. Sabe por quê? Sabe qual é? Não sabe? Vou falar pra você. Aquele líquido que está ali dentro, na verdade, ele é um metal. É um metal líquido. Isso, mercúrio. Exatamente. Obrigado, muito obrigado. Muito. Isso aí, Thaís. Valeu. Suave. Daiane. Mercúrio, você sabia? Você sabia? Tá. Ana, sabia, né? Tá bom. Então, o mercúrio, ele é um metal líquido. Aí pergunto pra você, mas por que foi escolhido ele? Por que não foi escolhido um outro líquido? Por exemplo, o álcool. Por que não foi escolhido o álcool? Pensa na seguinte situação, o álcool ele é o quê? Fala, Eric. Pedro. Isso. Ele é volátil. Ele é muito volátil. Então, dependendo da temperatura que eu fosse colocar, ele ia evaporar e não ia me dar a medição precisa. Você poderia ter colocado a água, já que a gente, né? Poderia ter colocado a água. Se você determinar em alguns pontos. Porque mais à frente vocês vão aprender que o Fábio com certeza vai falar isso para vocês, eu já falou. Comportamento anômalo da água 0 a 4 graus Celsius. Fábio é brabo. Ele que me ensinou. Pode perguntar, comportamento anômalo da água. Por isso que em algumas determinadas situações é bom não fazer isso. Só que aí, quando eles foram fazer os estudos, eles viram o mercúrio. Um metal líquido, vermelhinho, bom, olha, perfeito para fazer aquilo ali. Mas sabe qual é o primeiro? Sabe qual é o primeiro de tudo? É porque a dilatação térmica desse líquido, no caso desse metal, ela é uniforme. Ou seja, por que eu coloco o mercúrio? Porque a dilatação dele, na verdade, é uma dilatação uniforme. Então essa dilatação uniforme vai me dar uma precisão maior. Entendeu? Essa dilatação, além de ser uniforme, ela é grande. Então, por uma pouquinha quantidade que eu coloque, essa dilatação consegue ser bem abrangente, que é o que eu preciso. Foi? Quase que eu esqueci, mas não esqueci não.
Alô, Fábio! 0 a 4 graus Celsius. Comportamento anômalo. Explica para eles aí. Enquanto isso, eu vou fazer meu exercício aqui, ó. Então, vamos lá. Exemplo 1. Qual a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius? Ih, Vandes, isso aí, Vandes, chuchu beleza pra mim, ó. Então, vambora. Ó, então ele quer saber na escala Celsius. Então, aqui, ó, 40 graus Celsius está para 5, assim como o grau Fahrenheit menos 32 está para 9. Então, aqui, ó, vamos aplicar o cruz credo. 360, 5 graus Fahrenheit, menos 160, 5 graus Fahrenheit, passou para lá, então isso vai dar 520. Confere? Confere, né? Confere, né? Confere? Confere? Ah, Felipe, não errei nada não, né? Então tá bom. Se eu errar, eu vou botar a culpa em vocês. Então, ó, grau Fahrenheit nada mais é do que 520 por 5, isso dá 104 graus Fahrenheit. Faz sentido? Faz sentido, né? Faz, não faz? Ó, se eu fiz a conta certa, 100 graus Fahrenheit. Tá bom? Então agora vamos para o número 2, ó. Qual a temperatura marcada igualmente nas escalas Celsius e Fahrenheit? Isso é, olha, isso é questão tradicional. Já era para estar até na cabeça. Já era para estar na cabeça, mas vamos fazer. Então ele quer que essa escala marque igualmente na Celsius e na Fahrenheit. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que grau Celsius sobre 5 é igual a grau Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Mas ele não quer que marque igual nas duas? Então faz o seguinte, ó. Grau Fahrenheit é igual a grau Celsius. Que isso eu vou chamar de x. Então, ó, x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Ao nosso cruz credo, 9x é igual a 5x menos 160. Passo 5x para lá, isso dá 4x igual a menos 160, x é igual a menos 40. Aí eu pergunto a você, menos 40 o quê? Grau Celsius ou grau Fahrenheit? Tanto faz, né? Tá bom? Ou, por quê? Nessa temperatura eles são iguais. Foi? E agora vamos para o último exemplo. Para agora, né? Aí fica tudo mais fácil. Questão mole. Mole. É do ITA, mas é mole. Todas são assim? Não. Eric sabe muito bem disso. Né? Inclusive, ele me faz perder noite fazendo questão. Mas beleza. Eu gosto. Então vamos lá, gente. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão, né, e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. Variação. Qual o valor da diferença na escala Fahrenheit? Então vamos lá. Vamos de novo para cá. Grau Celsius sobre 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula que nós já aprendemos, nós sabemos como achá-la. Só que ele fala o seguinte, ele falou que aqui, ó, essa variação foi de 60 graus Celsius. Tudo bem? Ele me falou que essa variação foi de 60 graus Celsius. Ele quer saber qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit. Ou seja, ele quer saber o valor dessa variação. Tá? Então pensa o seguinte, ó. Grau Fahrenheit menos 32. Isso aqui não é uma variação?
não é? Independente de quem seja, mas é a temperatura final menos a inicial. Não é isso? Não é uma variação? Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Temperatura nessa variação em Celsius é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Só que quem é essa variação em Celsius, Wanderson? 60. Fahrenheit sobre 9. Beleza? Então aqui, ó. E aí simplifica, ó. 9 vezes 12, 108 graus Fahrenheit. Wanderson, tudo bem, você fez a variação direta. Mas... fala, Larissa. Fala. Boa. Laís. Ia falar a mesma coisa? Entendi. Wanderson, eu poderia ter feito simplesmente os 60 e na temperatura eu descobri essa temperatura Fahrenheit final e depois diminuir? Poderia. Estaria errado? Não. Posso fazer? Pode. Ou seja, como eu falei, faça da melhor forma possível. Faça da forma que você entende. Tudo bem? Então, galerinha, espero que tenham gostado, tá? Fiz o máximo que pude aqui. Tá fluindo, tô melhorando, se Deus quiser. E na próxima aula, vamos dar prosseguimento nisso aí. Lembrando, hein? Não sai de casa. Fica em casa, estuda. Vamos preservar a sua saúde. Para fazer o vestibular, você precisa estar com a sua saúde em dia. Valeu? Um abraço e Wakanda Forever!